Cida Hicks, diretora da Escola Internacional, e eu queria aproveitar essa oportunidade para apresentar para os meus alunos o professor Pedro Richalski, professor muito querida nossa. Pedro foi até secretário de Cultura do nosso município, então ele tem uma vasta experiência e hoje ele veio filosofar aqui um pouquinho conosco, né, Pedro? Estou muito feliz de te receber e eu queria que vocês o recebessem com uma salva de palmas. Vamos lá? Bom dia, pessoal. Bom dia. Como a professora Cida apresentou, colocou, eu tenho uma diversidade de trabalhos que desenvolvo, mas eu diria que o que me despertou para uma série de atividades que eu venho desenvolvendo nos últimos 30 anos foi estudar filosofia. A filosofia ela me acompanha há 33 anos. E vocês podem se perguntar mais, para que serve a filosofia? Né? O que é filosofia? Que sentido tem a filosofia hoje? Onde já de uma certa forma nós poderíamos dizer que nós temos todas as respostas, né? O que mais a gente tem para perguntar, né? Ou será que a filosofia é algo que não é necessário? Eu diria para vocês, a filosofia foi, ela é e sempre será necessária, né? Porque a filosofia ela é uma ferramenta que nós descobrimos, o ser humano descobriu no seu trajeto dentro do universo. E é interessante perceber que a filosofia ela parte de perguntas, ela parte de questões. Vocês saberiam dizer qual é a pergunta mais forte da filosofia? Por quê? Perfeito, essa questão ela traz no decorrer dos séculos, desde a antiguidade até hoje, a busca de respostas. Que ao mesmo tempo que o ser humano, e quando eu digo ser humano é o homem e mulher, não é só o homem, né? Quando o ser humano faz questões, ele faz questões buscando respostas. É o que movimenta o ser humano para ele poder criar, para ele poder inventar, para ele poder pesquisar. Que na verdade a filosofia ela nos traz uma série de ferramentas que nós usamos o tempo todo. Por exemplo, a filosofia ela nos ensina a analisar, a pesquisar. A filosofia ela ensina a gente a observar. A filosofia ensina a gente a perguntar, fazer perguntas que sejam interessantes. Porque nem todas as perguntas que fazemos, elas são interessantes. Algumas são muito mais significativas. E elas não têm uma resposta, por exemplo, por que isto é assim? Isto é assim porque é assim. Né? Por que a árvore tem folhas verdes? Porque a árvore tem folhas verdes. A resposta, na verdade, é muito simples. Né? Agora, eu posso buscar respostas mais científicas. A filosofia ela me conduz à ciência. Na verdade, a filosofia ela não é uma ciência, mas ela deu base para que todas as ciências surgissem. Nós podemos dizer que a filosofia ela abarcou todos os conhecimentos até o século XIX. Até o século XIX, a filosofia ela abraçou todas as ciências. Então, tudo que vocês podem imaginar de ciências que surgiram a partir do final do século XIX, e praticamente as ciências com uma estrutura, com um objeto específico, as ciências surgiram a partir do final do século XIX. Né? Antropologia, arqueologia, que mais? Tudo que a gente possa imaginar de ciência, sociologia, a história, ela se estruturou como ciência, as ciências se estruturaram como ciência a partir do final do século XIX. E a filosofia ela foi dando base para isso. Agora, nós podemos dizer que os primeiros cientistas foram os pensadores, foram os filósofos e filósofas. E uma coisa que também é importante para vocês é a seguinte: nós não tivemos só pensadores, só homens pensadores, nós tivemos muitas mulheres filósofas. Só que nem sempre a história valorizou. Vocês sabem disso, né? De uma certa forma, a presença da mulher na sociedade ela começou a ter mais significância, podemos assim dizer, no século passado.
Agora, a mulher sempre esteve presente na história, em tudo. Sempre nós tivemos a marca da presença da mulher. Também na construção do pensamento, do conhecimento, da ciência. Agora, se nós olharmos no início da filosofia, a proposta foi justamente essa. A filosofia, ela parte de perguntas, e essas perguntas, elas começam primeiro se direcionando para fora do homem, isto é, à volta do homem, do ser humano. Então, uma das primeiras questões é essa: de onde que nós viemos? Que mundo é esse que nós viemos? Do que é feito o mundo? Do que são feitas as coisas? Não sei se vocês já chegaram no decorrer da vida de vocês a se fazer essa pergunta, ou se vocês cresceram achando normal e aceitando tudo que foi colocado. Os primeiros pensadores, de uma certa forma, eles começaram a ficar inquietos diante das buscas que eles começaram a realizar diante das coisas que estavam à sua volta. E se perguntando, qual é a base de tudo? Porque é muito fácil, a religião vem e diz: Deus fez tudo. Deus fez o universo. Deus fez o homem. Deus fez a natureza. É uma resposta no campo religioso. Só que não é a única resposta, né? Então nós vamos perceber o seguinte, que paralelo, na periferia das religiões, surgem os pensadores que vão procurar se distanciar da religião para poder buscar outras respostas, para poder pensar o mundo. E eu perguntaria para vocês, o que é pensar? Me definam a palavra pensar. Quando eu digo assim, estou pensando, eu estou dizendo o quê? Oi? Questionando, raciocinando. O que é pensar? Segundo ano, o que é Buscar pensar? respostas. Buscar respostas, legal. Descobrir. Tá ficando bom. Segundo ano tá aqui. Segundo ano. Que mais? Mais alguma resposta? Alguém se arrisca? Pensar, pessoal, é pesar. A própria palavra quase que conduz a isso. Pensar é pesar. É como se você tivesse uma balança na sua frente e você tem um peso e você coloca outro e tenta buscar o equilíbrio. Então, quando alguém diz alguma coisa para a gente e outra pessoa diz algo parecido sobre o mesmo tema, você começa a se interrogar: quem é que está certo? O que essa pessoa falou tem fundamento? E o que o outro disse tem mais fundamento ainda? Então você começa a pesar as ideias que foram colocadas. Você começa a se perguntar: isso tem sentido? Isso tem significado? Ou não tem? Certas coisas, elas têm um valor, ou podemos dizer que todas as coisas têm um valor, porém, dependendo do momento, algumas adquirem mais valor que as outras. Então, pensar é pesar. Toda vez que você está pensando, você está pesando, você está tentando buscar um caminho onde você possa dizer: é isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu acredito, é isso que vai construir a base do meu pensamento. Porque um risco que nós corremos muitas vezes é esse: a gente querer ficar quase como um papagaio, repetindo o que os outros falam, né? E a gente tem muitos papagaios na sociedade que falam e não dizem nada com nada. A gente encontra esses papagaios na política, na religião, nas salas de aula, em qualquer lugar. São essas pessoas que nem sempre pensam com base. Por isso que pensar é pesar. E aí eu pergunto uma outra coisa para vocês, que também faz parte do mundo da filosofia, que é refletir. Pensar é a mesma coisa que refletir. O que é reflexão? O que é refletir? Pensar. Oi? Pensar? Pensar é refletir, refletir é pensar, e aí fica por isso mesmo? O que é reflexão? O que é refletir? Questionar o que foi pensado. Questionar o que foi pensado, legal. O que mais? Entender alguma coisa? Entender alguma coisa? Não, rever. Rever, legal. O que é reflexão? Perguntar. Questionar, perguntar, Igualar alguma coisa. igualar.
É por aí. Mas eu diria um pouquinho mais. Que o filósofo ele não se contenta com uma única resposta, nem com duas, nem com três. O filósofo ele vai sempre ampliando. Se alguém diz para o filósofo, assim, olhando a parede ali, as coisas vão até aqui, o filósofo vai dizer assim, mas não tem nada além dessa parede, ele não se contenta com a resposta. Ele vai procurar aprofundar, vai procurar refletir a situação para poder ir mais a fundo nas questões. Então, reflexão faz lembrar a ideia, por exemplo, de você estar dirigindo um carro. Você vai numa estrada dirigindo e de repente você erra a estrada e você diz, poxa, não é essa estrada que eu queria. E aí o que você faz? Você continua dirigindo? O que você faz? Você faz um retorno. Não é? Você retorna. Então esse prefixo significa voltar. Reflexão significa eu volto para dentro de mim mesmo. Enquanto filósofo, enquanto pensador, nós nos voltamos para dentro de nós mesmos. Isto é reflexão. É voltar-se sobre si mesmo. Para quê? Para se esconder do problema? Tem gente que faz isso. Hã? Achar uma resposta que seja condizente com o que eu estou buscando, uma solução que seja plausível. Hã? Agora, tem muita gente que se volta para si mesmo e faz como aquela ideia que o pessoal muitas vezes mostra em desenhos, né? Do avestruz que esconde a cabeça na areia, no buraco, para não resolver o problema. Né? Ou como também a foto daqueles macaquinhos onde você vê que um está com a mão nos olhos, outra está com a mão nos ouvidos, como quem diz, né? Não falo, não ouço, não vejo. Tem muita gente que age assim na sociedade. Elas estão erradas? Não. Né? Cada um busca o seu caminho, cada um tenta buscar a sua resposta, de diversas formas. A filosofia ela não é o único modo de pensar, mas a filosofia ela é um modo de pensar. É um modo de pensar o mundo, pensar as coisas, pensar a realidade. Então, quando a gente diz reflexão, nós estamos querendo dizer o seguinte: refletir é você pensar mais profundamente diante da realidade. Pensar, todo mundo pensa. Não existe um ser humano que não pensa. Todo mundo pensa. Agora, pensar de uma forma organizada, seguindo uma metodologia, aí não é todo mundo. Aí são os chamados filósofos, os pensadores. Então, se na sala de aula, vocês enquanto alunos também estão procurando respostas mais profundas, organizadas, tentando responder as questões de uma forma mais ampla, vocês estão sendo filósofos. De certa forma, todos nós somos filósofos. Filósofo no sentido de que nós buscamos respostas e, dependendo das situações, buscamos respostas mais profundas, com mais base. Tanto que tem um pensador brasileiro chamado Demerval Saviani, ele tem vários livros escritos. Tem um livro dele que se chama Do Senso Comum à Consciência Filosófica. Né? E ele diz o seguinte: a filosofia ela é um saber radical, rigoroso e de conjunto. O que significa dizer que a filosofia é um saber radical, rigoroso e de conjunto? A palavra radical vem de raiz. Né? A palavra radical vem de raiz. Então, para a filosofia, qual é a questão? A questão é justamente essa. A filosofia ela não se contenta com respostas superficiais. Né? A filosofia ela busca um saber a partir das causas, de como que as coisas acontecem. Então, até a raiz. Eu olho a árvore e vejo o quê? Eu vejo o tronco, eu vejo as folhas, os galhos, as flores, os frutos. Mas a árvore não é só isso. Né? A árvore é o que é a partir da sua base, a partir das suas raízes, a partir da sua essência. Então a filosofia ela vai até a essência das coisas. Até a essência. O que é a essência das coisas? A essência é o que é essencial. Né? E hoje uma das grandes questões é essa muitas vezes. As pessoas, além de não estarem pensando direito, além de não buscarem respostas significativas à sua vida,
a gente encontra muita gente assim, perdida na sociedade, né? Não dando valor significativo àquilo que realmente deve ser buscado. As pessoas se contentam com pouco. Não sei se vocês concordam comigo. As pessoas se contentam com pouco, sonham muito pequeno. Você ouve as pessoas dizendo assim: ah, eu tenho um saláriozinho, eu vou construir a minha casinha, depois eu vou conseguir o meu carrinho. É tudoinho, tudoinha, tudo pequeno. O homem, o ser humano, né? Homem e mulher, ele tem tudo para ter o que ele quer, para buscar o que ele quer. E na filosofia, um dos grandes temas que os filósofos se debruçaram foi a questão da felicidade, né? O que é a felicidade? Como ser feliz? Para que ser feliz? São questões que às vezes nos fazem pensar. O que é a felicidade? Onde está a felicidade? A felicidade é um lugar? É um sentimento? É uma postura diante do mundo? O que é a felicidade? O que é ser feliz? Então veja, o filósofo faz muitas perguntas. Vocês têm perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? A religião se mistura com a filosofia de que modo? A religião se mistura? Na verdade, a gente pode dizer assim que as religiões, assim como as ciências, também buscaram na filosofia a ferramenta para poder buscar suas respostas, né? A gente sabe que a religião, ela busca através de um elemento que é diferente da filosofia. A filosofia ela é racional, né? Nós dissemos agora há pouco que a filosofia é um saber radical, vai até as raízes, né? E é um saber que busca se fundamentar na ciência. Agora, a religião ela busca um outro dado, ela tem uma outra ferramenta, que é a fé. E a fé é uma realidade muito subjetiva. A filosofia, ela trabalha mais na objetividade. O que é isso? Por que isso? Né? As religiões, elas têm um outro fundamento, mesmo com as ferramentas da filosofia. Também a religião, ela se baseou muito em aspectos filosóficos. Muitos pensadores também foram pensadores religiosos. Não sei se vocês já viram, já chegaram a estudar. A filosofia ela tem uma história longa. São mais de 2000 anos de história da filosofia. Nós podemos dizer que um primeiro momento da filosofia nasceu os chamados filósofos pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates. Para vocês terem uma ideia, em torno do 6º ao 5º século antes de Cristo é onde a filosofia começa. A filosofia ela tem um começo, né? O começo dela é em torno do século 6º antes de Cristo. E a filosofia ela tem um lugar de nascimento, né? A referência histórica da filosofia mostra que a filosofia começou na Grécia, né? É lá que surgiram os primeiros pensadores. Agora, depois vai se percebendo que não foi só lá. Não foi só na Grécia. Eu trabalhei 13 anos com os índios, aqui no Brasil, na região norte do Brasil. 13 anos. E eu aprendi muito filosofia com os índios. Eles também usam a filosofia. Não do jeito que nós percebemos ou entendemos a filosofia, mas eles usam as ferramentas da filosofia, né? Pensar, observar, refletir, analisar, comparar. Então vejam, nós tivemos um tempo da filosofia que foi o período medieval da filosofia. E os primeiros pensadores foram pensadores cristãos, foram monges, né? Então nós temos do século V depois de Cristo até o século XIII depois de Cristo, vários filósofos cristãos. Os primeiros filósofos cristãos que surgiram, por exemplo, Agostinho, né? Agostinho foi um dos primeiros a estruturar a filosofia medieval. E quais eram os elementos da filosofia medieval cristã? Oi? Quem nos criou? Quem é Deus? Então várias discussões aconteciam nas reuniões que eles faziam, o clero fazia, os padres, os monges. Toda a produção do conhecimento era feita nos mosteiros. A filosofia, ela nasceu na rua, a filosofia nasceu nas praças.
Mas, na Idade Média, a filosofia ela foi trazida para os conventos, para os mosteiros. E onde que ficavam esses mosteiros? Distantes das cidades, no alto das montanhas. E lá você tinha um grupo de pessoas que moravam, que trabalhavam, que rezavam e também produziam conhecimento. Escreviam. Naquela época não tinha gráfica. Os livros não eram produzidos como nós temos hoje. Eram todos escritos manualmente. E quem fazia isso eram os monges. Entre os monges tinha um trabalho específico que eram dos copistas. Aqueles que copiavam os textos, copiavam os livros. Então eles pegavam um volume original e iam reproduzindo para ter mais cópias desse livro. Então nós tivemos aí um tempo da filosofia cristã predominando, né? Os pensamentos cristãos relacionados à fé, né? Relacionados a Deus, relacionados a tudo aquilo que envolve a sociedade. Então, o fundamento da filosofia cristã era justamente, o fundamento era esse: Deus como a origem de tudo, né? Deus como aquele que cria, e o homem, alguém que precisa de Deus. Então sempre foi colocado isso na história, né? Então, em alguns momentos da história, a religião ela se utilizou muito das ferramentas da filosofia e levou a filosofia para os seus conventos. Mas a partir do século XIV e XV, a filosofia ela sai dos mosteiros e vai para os espaços acadêmicos, né? Vão surgir as primeiras universidades no final da Idade Média e a partir daí surgem os primeiros professores, alunos. Então o espaço acadêmico, as universidades vão ser o espaço da filosofia. E depois nós vamos ter a filosofia engajada na sociedade nos vários setores. Então nós vamos ter aí filósofos focados nas questões sociais, filósofos focados nas questões da arte, né? Filósofos músicos, filósofos artistas, né? Se você pegar Leonardo da Vinci, ele foi um grande pensador, mas não foi só um pensador. Ele foi um grande criador de ideias, de invenções, né? De textos interessantes que são trazidos até a gente. Filósofos que surgiram na área da literatura. A literatura teve uma grande contribuição de pensadores, de filósofos e filósofas também. Você disse uma hora que tem a filosofia pré-socrática. Então, a filosofia, digamos assim, ela se divide em pré-socrática e depois de Sócrates, ou é muito subjetivo isso? Tem que ter Platão, Sócrates, antes? Então, nós podemos dizer que a filosofia ela segue um pouquinho a divisão da história. Vocês têm aqui a professora Adriana, né, professora de história de vocês, e que mostra muitas vezes como que a história ela veio se desenvolvendo. Não dá para você fragmentar a história, dizer até ontem era isso, hoje é aquilo. Há uma sequência, há um movimento, né? Tanto que tem um filósofo da antiguidade, antes de Sócrates, que ele dizia que tudo é movimento. Quando você entra num rio e você sai dele, você já não é o mesmo e nem o rio. Tudo está em movimento. Olha que interessante. Parece uma coisa banal, mas se você entra num espaço que tem água, né, e você sai daquela água, você diz, não, a água é a mesma, eu sou o mesmo. Não. A água já mudou, ela está em movimento. Não é a mesma água que vai receber você. E você também mudou. Quando você entrou na água, você estava com uma temperatura. Você sai da água, você está com outra temperatura, né? Isto é, tudo está em movimento na sociedade. Nada acontece fragmentado. Então o que a gente percebe? Que há uma história da filosofia sim. E para organizar essa história, alguns pensadores mostraram o seguinte: houve um início da filosofia chamado pré-socrático, isto é, antes de Sócrates. Por quê? Porque Sócrates foi um marco da filosofia pelo foco que ele deu. Os filósofos pré-socráticos eles tiveram como foco principal, eu diria, a cosmologia. A cosmologia foi o grande tema dos primeiros filósofos. Cosmologia significa o quê? O universo, o estudo do universo. E o universo não é só o que eu vejo fora, mas o que eu vejo à minha volta. Então as árvores, as plantas, de onde que veio o mundo, de onde que veio a natureza. Então você vai ter um filósofo que vai dizer, veio da água. Tudo veio da água. Ou
tudo veio do fogo. Né? Então cada filósofo vai buscar uma resposta que seja interessante para trabalhar as reflexões. Agora, a partir de Sócrates, a temática é outra. Sócrates inaugura um outro tempo da filosofia que nós chamamos de antropológica. Então, no primeiro momento, a filosofia ela é cosmológica. Depois ela foca em quem? No homem. Quem é este que pensa? Quem é o homem? O que é o homem? Quem é o ser humano? O que é o ser humano? Né? E aí nós vamos ter vários pensadores que vão refletir sobre o homem. Quem é esse ser que pensa? Como que o homem pensa? Como que o ser humano pensa? Como que ele organiza o pensamento? Né? Então nós vamos ter um período ali em que nós encontramos Sócrates, Platão, Aristóteles, que é uma filosofia mais que a gente chama de helenista, né? Platão, Aristóteles, que vão representar um outro momento também importante da filosofia, onde a filosofia ela vai buscar essa base a partir do ser humano, a partir de quem pensa, né? Então é um período que a gente pode chamar de antropológico. Depois nós vamos entrar num outro período da filosofia, a partir da era cristã, que eu falava agora, que é justamente a partir dos pensadores cristãos, onde o foco vai ser mais ontológico. Então nós vimos que o primeiro momento da filosofia é cosmológico. O segundo momento da filosofia é antropológico. Um terceiro momento da filosofia será ontológico. Traduzindo para vocês, significa estudar o ser. O que é o ser? Quem é o ser? O que é a essência? O homem é só isso que eu vejo, essa estrutura de carnes e ossos? Ou o homem é mais do que isso? Então nós vamos perceber que a filosofia vai estudar a fundo o ser humano. Nós nos conhecemos? Oi? Chegaram a alguma resposta? Na filosofia, a preocupação não é chegar numa resposta, mas é o processo para se chegar à resposta. E nem sempre a resposta é importante. Para o filósofo, a resposta não tem muita importância. Mas o filósofo gosta de perguntar e de fazer perguntas e desenvolver um processo de pensar em relação à realidade. Agora, se chegar a uma resposta, ótimo. Se não chegar, não é a grande preocupação. Então, a filosofia ela não tenta chegar numa resposta única porque não existe uma resposta única. E quando você define o ser humano, você enquadra ele. Então, se eu digo que o ser humano é um ser violento, o que eu estou dizendo? Que ele é violento, não tem mais nada para acrescentar. Eu olho para uma pessoa e digo, ela é assassina. Praticamente, você está colocando a essência dela como um ser assassino. Agora, na filosofia, a gente se pergunta até que ponto essa pessoa é assassina, totalmente assassina. Ou ela realizou um ato violento, mas ela não é assassina. Talvez naquele momento, uma situação de nervoso, de raiva, ela cometeu o que cometeu. Agora, eu não posso dizer que ela é assassina. Porque quando eu digo significa eu estou mexendo na essência. E aí não tem como mudar. A essência é aquilo que é essencial. Né? Todo ser é o que é. Todo ser é o que é. Então, quando a gente aborda a questão do ser na filosofia, a gente vai na essência das coisas. Tem coisas que são essenciais. Por exemplo, o que é essencial em mim? Que se eu perder, eu deixo de ser o que eu sou. Olhando para a gente mesmo, para cada um de vocês. Se você se olhasse no espelho, você poderia estar dizendo o seguinte: o que eu tenho em mim, o que sou eu, que se eu perder, eu deixo de ser. Essência. Essência. Agora, eu preciso descobrir o que é essencial em mim. Que tem coisas que não são essenciais. Por exemplo, Aristóteles vai dizer o seguinte: existe o ato e a potência. O que é o ato?
é aquilo que é. O que é potência? É aquilo que não é, mas pode vir a ser. Filosofia é uma coisa muito gostosa, vocês estão vendo. Ela faz a gente mexer com os nossos raciocínios. Isso é muito legal na filosofia. É você levantar questões e brincar um pouco com as ideias, né? É ser curioso, é ser inquieto. Se você é curioso, curiosa, é inquieto, inquieta, tem um filósofo dentro de você querendo se mostrar. Quer perguntar? Tem um filósofo querendo acordar, querendo despertar, e eu preciso despertar esse filósofo. Agora, na medida que a sociedade que a gente vive hoje, ela coloca as coisas muito prontas, tudo muito mastigado, as pessoas vão aceitando e vão se acomodando. E dizem o seguinte, não precisa mais pensar. Hoje o computador faz tudo. Hoje a tecnologia faz tudo. Será que faz mesmo? A tecnologia é uma ferramenta para a gente usar. As tecnologias, elas existem, são uma invenção humana para nos ajudar. Qual o objetivo da tecnologia? É nos servir, e não o contrário. Só que o que está acontecendo é o contrário. As pessoas estão se tornando escravas da tecnologia. E olha que coisa interessante. Se você olhar em alguns filmes, como Inteligência Artificial, O Homem Bicentenário, vocês vão perceber o seguinte, se já não viram, vale a pena ver esses filmes e outros, de ficção, vai mostrar o quê? A máquina querendo ser humana. E, de outro lado, você percebe o ser humano se robotizando. Essa é uma realidade que a gente vive hoje. As máquinas vão se humanizando e o ser humano vai se robotizando. Então a gente tenta ir além das palavras, mas a partir das palavras. A palavra experiência também tem um outro prefixo aí, EX. X significa sair. Então a palavra experiência significa, quando eu realizo a experiência, significa que eu saio de uma realidade e parto para uma outra realidade. Eu saio de uma situação e parto e chego numa outra situação. Então nós podemos dizer que experiência é um processo que envolve movimento de sair da gente. A primeira experiência que nós realizamos foi sair da nossa mãe. Nascer. Nascer foi a primeira experiência. Sair de dentro da mãe. Sair de dentro do útero. Respirar por conta própria. Foi a primeira experiência. Se você não conseguisse respirar por conta própria, a gente não estaria aí para contar as coisas. Isto é, experimentar é você sair de si, ir ao encontro de. Se você quer experimentar o que é o amor, não fica esperando que o outro venha. Você tem que tomar a iniciativa. Você tem que sair de você. Na medida que eu saio de mim ao encontro do outro, eu realizo a experiência do amor. Porque o amor, ele trabalha com essas experiências do outro e a minha experiência. Então, por enquanto, no mundo, talvez vocês, é um momento de ficar, é um momento de entender um pouquinho o que é o amor, mas, ao mesmo tempo, chega um momento que vocês vão dizer assim, é isso que eu quero. É estar com essa pessoa, mas de que forma estar com essa pessoa? Então, a experiência do amor faz você sair do campo da ideia do amor e partir para sentir o amor. E quando as pessoas sentem o amor, não é só a cabeça que mexe. Mexe tudo. Tudo. Mexe todo o nosso corpo. Sentimentos, sexualidade, hormônios, tudo pega fogo. Tanto que muitas vezes acontece o que? A experiência da paixão. Você só fica pensando na pessoa. Você quer estar do lado dela, você quer manda mensagem para ela o tempo todo, fica olhando para a foto dela o tempo todo. Ela está no seu pensamento e você quer estar no pensamento dela. É uma coisa meio conjunta, meio difícil de entender. O que é paixão? Paixão é tudo se move pelo sentimento. São as sensações que estão em jogo. Então vejam, aí de repente você cai na real, coloca os pés no chão.
Ou como dizem algumas pessoas, caiu a ficha. Né? Aí você diz, opa, o que eu estou fazendo? Então, quando você age só com a emoção, você corre um risco. Quando você age só com a razão, também você corre risco. Tem que haver um equilíbrio. Um equilíbrio que às vezes é um desequilíbrio. Porque não existe um equilíbrio total. O equilíbrio total significa morte. O equilíbrio total significa acabou, não tem mais nada. Por isso que ao mesmo tempo que a gente busca o equilíbrio, a gente tenta sair do equilíbrio. O que aconteceu no mito da caverna? Porque vocês já devem ter conversado alguma coisa sobre isso, ou já devem ter lido. Segundo ano. Né? O mito da caverna vai dizer o quê? Sobre a realidade. Tá bom dentro da caverna, não tá? É gostoso ficar num lugar quentinho, junto com todo mundo, mas até que ponto isso me dá a resposta? Até que ponto isso me realiza? Comer, beber, dormir é bom, é gostoso, né? Só que não resolve tudo. Não resolve tudo. Chega um momento em que a gente pensa, será que a vida é só isso? Será que a vida é algo mais? Então vejam, a filosofia ela vai buscando um diálogo com tudo. Filosofar é dialogar. Os debates são importantes, as conversas são importantes. Né? Dialogar, conversar, trocar ideias é muito importante. E a sala de aula é um espaço privilegiado, que a gente pode exercitar o pensamento dialogando, conversando uns com os outros, debatendo. Agora, sem impor ideias. Senão a gente cai numa radicalidade, onde a gente acha que só o que a gente pensa é que vale. O que os outros pensam não vale nada. Esse é um risco, muitas vezes, de achar que eu tenho a resposta para tudo. A filosofia trabalha com as verdades, buscando as verdades, fazendo as verdades se encontrarem, trocarem ideias, né? Dialogarem. Então vejam, o mundo da filosofia é um mundo fantástico, que traz as ferramentas dos primeiros filósofos e nós somos os continuadores. Na história da filosofia, muitas vezes nós encontramos o filósofo pensando sozinho, criando suas ideias. Hoje não dá para pensar sozinho. Hoje você não tem um filósofo que é individualista e que só pensa a partir dele. Hoje filosofar significa se comunicar com o mundo, com as várias ideias, com as várias ideologias, defender as ideias, as ideologias, construir novas ideias e ideologias. Filosofar não é só pensar o que já se pensou, mas filosofar também é pensar o que ninguém pensou. Então hoje foi justamente para trazer um pouco, né? Mexer um pouquinho com quem está Se quietinho quiser, lá. eu posso voltar outro dia. Pode voltar outro dia, a gente já, então já, ó. Hoje foi a introdução. Hoje foi a introdução. A introdução. A gente agradece. Muito obrigada pela presença da professora Nilde, que está aqui conosco, nosso vídeo. Finalizando esse primeiro bate-papo com vocês, eu diria assim, continue estudando, continue filosofando a partir das suas ideias, das suas reflexões, né? E ao mesmo tempo não se contente com as respostas que o mundo dá, que a sociedade dá, né? Isto é, pensem com autonomia, pensem com a própria cabeça, mas não sozinhos. Pensem com a própria cabeça, mas não sozinhos. Pensem coletivamente. Busquem saídas criativas coletivamente. A gente vê hoje a necessidade muito grande de termos bons pensadores, de ajudar as pessoas a pensarem para que elas não cometam aquilo que vem cometendo. Hoje a gente percebe que a sociedade caminha num clima de medo, e não dá para viver num clima de medo, onde a violência muitas vezes está muito próxima da gente. E na medida que nós formos bons pensadores, filósofos, pensadores, a gente vai encontrar caminhos, respostas para ajudar a sociedade a melhorar. É isso que a gente precisa. Não se somar aos pessimistas, aqueles que só pensam que a saída é a violência, a morte, e outras ferramentas que sejam usadas para a violência, mas justamente o contrário.
Os filósofos na sua história tentaram buscar saídas criativas para melhorar a sociedade, para melhorar o ser humano. E hoje nós precisamos fazer isso. Precisamos melhorar o ser humano. Hoje a gente tem uma realidade que é justamente essa. O ser humano está ficando pobre. Mas não é pobre materialmente, de dinheiro, de casa, mas é pobre de pensamento, de ideais, de sentimentos. Então é isso. A filosofia pode ser uma ferramenta legal para vocês, se vocês quiserem usá-la bem. Ok?